aqui, sejam todos bem-vindos, boa noite. Você consegue me ouvir com o fone? Consigo, agora tá ótimo. Rafael, seja bem-vindo, Rafael. Estamos quase que em comunidade aqui, hein? Falei que a formação tenótica, nós estamos tendo uma formação, como fala? Prêmio que fala, né? Boa. Só vocês, que alegria, gente. Preparei com muito carinho esse tema. Para mim é muito caro falar sobre esse autor, o Tolkien, um autor católico, um autor que soube viver a sua fé de maneira exemplar. Eu queria começar falando um pouquinho sobre o Tolkien, e eu queria fazer das palavras do padre Paulo Ricardo as minhas, onde ele diz que se ele pudesse, porque muitos fãs católicos, né, fãs do autor, eles pedem, eles clamam até mesmo a canonização do autor. Eles esperam por isso. E o padre, ele disse numa de suas aulas muito famosas a respeito do Senhor dos Anéis, que se ele pudesse, ele canonizaria pelo menos a obra, pelo menos o livro. Falou, olha, canonizar o Tolkien, nós sabemos que ele foi um bom cristão, um homem virtuoso, pai de família, bom pai, bom esposo. Vou falar um pouquinho sobre a vida dele. Não falarei do Senhor dos Anéis, não me adentrarei muito a essa obra, porque é um mundo, é um universo do Senhor dos Anéis. Ele tem 1202 páginas. O Tolkien, ele foi um grande linguista, um filólogo, ele criava línguas. Ele criou mais ou menos 12 línguas. Ele não só falava muitas línguas, ele foi um grande poliglota, como ele criava as línguas. Então ele estudava línguas antigas. E ao estudar as línguas antigas, ao criar línguas antigas, como filólogo, ele percebeu que toda língua precisa também de uma mitologia. E ele estudava as mitologias antigas, nórdicas, grega, e todas as mitologias antigas, e ele começou a perceber que se ele escrevesse, se ele criasse uma mitologia, daria ali um pano de fundo, um bom pano de fundo para as línguas que ele estava criando. Daí surgiu a ideia de criar o Senhor dos Anéis. E o tema da nossa aula de hoje, que é o Hobbit, essa história aqui eu tenho um carinho enorme por ela, porque todos os dias praticamente eu leio um trechinho para o Theo. O Theo tem 4 anos, vai fazer 5. Ele não compreende ainda a essência da obra, mas ele consegue identificar, e isso é muito interessante, porque é uma obra escrita para os jovens, mas ela fala aos adultos de maneira muito clara e muito profunda. Existe aqui camadas simbólicas assim profundíssimas, e eu vou tentar pelo menos arranhar um pouquinho dessas camadas. Esse livro ele surgiu na cama dos filhos ali, ao redor da lareira. Tolkien se reunia ali com seus filhos ao chegar da universidade. Ele foi catedrático, foi um professor de Oxford, grande, tinha 2 cadeiras em Oxford, grande intelectual, um grande acadêmico da filologia. E ele chegava em casa cansado, depois de um dia muito puxado, e ele começava a contar histórias. Uma capacidade, ele era uma pessoa muito retraída também. Vou contar um pouco da história e vocês vão entender o porquê. Um pouco casmurro, aquela pessoa um pouco resmungona. Ele costumava dizer que ele gostava mais de estar entre os livros e estar na Idade Média, na Idade Clássica, do que entre as pessoas modernistas, materialistas da sua época. Imagina se ele vivesse hoje, né? Ele viveu no início ali, nasceu no final do século XIX e viveu ali
a primeira metade do século XX e deixou um legado extraordinário. Eu considero Tolkien o maior escritor, ao lado do C.S. Lewis, o maior escritor do século XX. Muitas vezes taxado como um autor de fantasia por conta da adaptação dos seus filmes. Leandro, seja muito bem-vindo, Leandro. Ele nasceu na África do Sul. Sua mãe, Mabel, né, é uma cristã católica excelente, uma mulher virtuosa. Casou-se com seu pai viajava muito, Inglaterra e África do Sul, que era uma colônia da Inglaterra na época. E ali eles se casaram, e o Tolkien nasceu e cresceu numa casa ali na África, depois voltou para a Inglaterra, em Birmingham, e quando seu pai adoeceu, ele escrevia cartas. É interessantíssimo. Eu quero recomendar também esse livro para vocês aqui, que é a biografia do Tolkien, escrita pela Humphrey Carpenter. Ela escreveu a obra do Tolkien com uma sensibilidade muito grande. Então, em alguns momentos a gente até se emociona, porque foi um homem de uma excelência muito grande, e também seus pais o foram. E quando ele era muito jovenzinho, ele tinha a prática de escrever cartas. O seu pai viajava muito, ele já estava na Inglaterra e escrevia cartas para o pai, até que um dia o pai não respondeu mais as cartas, porque havia falecido. E faleceu distante da família. Então, assim, teve um momento de muita tristeza. E a sua mãe, sendo católica, isso é extraordinário, que eu quero destacar na biografia do Tolkien. Ela assumiu ali, o Tolkien teve mais um irmão, ela assumiu a família com muita garra. E ela tinha diabetes. Então, a família era protestante, toda a família Tolkien ali, a família também de sua mãe, mas ela, corajosamente, ela começou a participar da Igreja Católica. E a família passa a repudiar não só ela, como os filhos. Se vocês querem ser católicos, não serão mais parte dessa família. Então ela se vê sozinha, viúva, criando 2 crianças ali, trabalhando para fora, costurava. Tolkien vai dizer até mesmo que a sua mãe foi uma mártir, porque ela, tendo ali uma doença, né, tinha diabetes, ela se doou até o fim e ela vai morrer. Vai deixar as 2 crianças sob a custódia de um padre. Olha que interessante isso. Padre Morgan, grande padre, que era um padre oratoriano, do oratório de São Filipe Neri. E esse padre, ele vai educar muito bem aqueles 2 órfãos, o Tolkien e seu irmão. E o Tolkien, ele vai, em algum momento da vida, né, muito assim, inclinado aos estudos, já com uma capacidade intelectual incrível, se dedicando ali, e ele estava já pleiteando uma cadeira em Oxford, pelo menos o ingresso nessa grande universidade, e muito concorrida também. E o padre ali incentivando, o padre também tinha toda essa capacidade intelectual e o incentivava muito, e ele vai se apaixonar, como todo jovem, por Judith, que será depois a sua esposa. Mas o padre olha para aquela paixão e ele, como todo jovem, apaixonado, ele começa a se distrair dos estudos. E o padre, percebendo aquilo, o padre guardião ali dos 2, falou: olha, eu não permito que você namore, você vai primeiro cumprir o seu dever, você vai estudar, você vai conquistar a cadeira em Oxford, você vai entrar na universidade, depois, já, se for essa a sua vocação, você se case. Ele, muito obediente, ele vai romper o namoro com o coração dilacerado. Vai romper o namoro com Judith e vai se dedicar aos estudos. E depois que ele consegue ingressar na universidade, ele volta a correr e fala: poxa, agora é minha chance. Vou reconquistar, e a Judith já está noiva. Olha que interessante a história. Ela já está noiva, mas havia ali um sentimento muito forte por ele, e
ela acaba rompendo o noivado e os dois se casam. Então é uma história muito bonita, uma história... Ele vai até escrever depois um conto maravilhoso, onde ele vai dedicar a sua esposa, e eu vou mencionar depois um pouquinho sobre isso. E ele foi um bom pai. Ele todos os dias ele chegava em casa, contava história para os filhos. Um dos filhos dele se tornou padre depois e ficou assim, um deles ficou responsável por toda a obra, todo o legado intelectual e literário do Tolkien. E ele chegava em casa todos os dias e contava uma história para os filhos, que era essa história aqui do Hobbit. E ele pedia a opinião dos filhos, e os filhos colocavam ali: ah, pai, coloca isso na história, conta de novo. Eu me identifico muito com isso, porque graças a Deus eu tenho vivido isso com o Theo. O Theo, eu conto as histórias, ele quer ouvir de novo, e às vezes eu estou com sono, eu começo a inventar de outro jeito. Ele, não é assim que o senhor contava, que o senhor contou ontem, conta de novo. E os filhos faziam isso com ele. E ele era um professor iniciante em Oxford, ele ainda não tinha se destacado, ele ainda não tinha uma cátedra, né? Então ele estava corrigindo provas, como todo professor iniciante, estava ralando. E certo dia ele estava ali entre uma pilha de provas para corrigir, ele coloca uma prova na mesa, e ele está cansado da correção, e ele escreve atrás da prova de um aluno: numa toca havia um hobbit. Ele escreve, vem essa frase, ele escreve e ele, opa, numa toca havia um hobbit. Peraí, isso dá uma história. Ele começa a juntar isso com aquilo que ele vinha contando para os seus filhos e nasce o Hobbit. E o Hobbit foi um sucesso literário, estrondoso. Tanto que ele já tinha no seu coração toda a mitologia praticamente da Terra-média, que é o universo ali em que estão os hobbits, né? Os elfos e todos os seres criados por Tolkien. E o Silmarillion, que é a obra que ele gostaria que tivesse sido publicada, ele vai apresentar depois do Hobbit para os editores, não, queremos mais hobbits. Não, isso, agora não, queremos mais hobbits. E eles gostaram tanto que ele começou a escrever depois O Senhor dos Anéis. Então o Hobbit, ele é a introdução do Senhor dos Anéis, mas foi feito sem pretensão alguma. Ele fez um livro para os filhos, mas ele fez com tanta profundidade, ele vai dizer isso numa das cartas, que em momento algum a intenção do Tolkien era colocar toda a simbologia católica que ele colocou na obra, de maneira proposital. Ele não pensou nisso. Ele não escreveu pensando, olha, eu vou escrever um livro que as pessoas vão ler e vão perceber aqui, ó, sinais, vão perceber aqui pistas de que eu sou católico, de que existe um Deus que rege todas as coisas, que ordena todas as coisas. Ele não pensou em nada disso, ele só contou uma história. Mas como ele era um católico, de frequentar a missa todos os dias, ele tinha uma bicicleta, ele levava os filhos na garupa, ia todos os dias pedalando ali, atrasado, participava da missa, levava as crianças para a escola e ia dar aula. Todos os dias era um homem de piedade, um homem que rezava, um homem recolhido. Então, a igreja transbordava nele. A doutrina da igreja transbordava naquele homem. A teologia transbordava nele. Ele vai escrever isso. E ele vai fazer amizade depois com um outro escritor muito especial. Eu vou começar aqui a apresentação da nossa aula de hoje. Feita a nossa introdução aqui, deixa eu começar aqui a apresentar para vocês. Deixa eu perguntar, todos já tiveram contato de alguma forma com o livro ou com os filmes? Todos que aqui estão, Leandro, a Lindsay, a Elô, o Rafa. Já leu, Lindsay, o livro?
Ah, que legal, várias vezes é bacana. Muito bom. Bom, vamos lá então. Aqui o tema, eu vou explicar um pouquinho para vocês o porquê que eu pensei nesse tema, o Hobbit e a Quaresma. Por que o Hobbit e a Quaresma? Aqui até a Mônica brincou comigo que essa foto tem um quê de mistério aqui. A luz e a sombra, né? O chiaro-oscuro, o claro e o escuro, representa bem aquilo que é a obra, essa luta do bem contra o mal. Aqui ao fundo vocês podem perceber que eu deixei aqui a Terra-média ao fundo, né? E eu tenho um projeto literário inspirado naquela frase de Santo Agostinho, que nós temos um coração inquieto que só repousará em Deus. Então é o projeto Cor Inquietum. Esse coração inquieto que os grandes autores tiveram, que os grandes escritores, e que eu, um simples professor, pai de família, também tenho, através das boas histórias da literatura. Então é isso que eu quero transmitir para os meus filhos, e eu quero ensinar aos pais a transmitir para os seus filhos essa mesma inquietude que o nosso coração, que a nossa alma tem de Deus. E os nossos filhos ainda não conseguem entender isso de maneira catequética ou doutrinal, então nós podemos acessar através do imaginário. Tudo que chega ao nosso intelecto passa antes pelo nosso imaginário. Isso é muito importante que nós entendamos. Eu escrevi 3 livros, na verdade, um conto de Natal que saiu em e-book. Esse livro aqui, deixa eu mostrar para vocês que está aparecendo aí, esse daqui, ó. Eu vou depois fazer um sorteio com vocês. Ele já está nas livrarias, graças a Deus, a editora católica Companhia de Jesus, ela já fez o livro ser distribuído em várias livrarias aqui, ó. Graças a Deus ele tem alcançado muitos lares, muitas famílias. Bom, quero começar aqui com o Papa Bento XVI. Como assim, Elton? Você não está viajando demais? O que o Papa tem a ver com tudo isso que está sendo proposto nessa noite? Se você parou para pensar nisso, eu vou explicar para vocês. Ó, a obra, que assim como O Senhor dos Anéis se passa na Terra-média, ela mistura elementos da mitologia nórdica, greco-romana, com a doutrina moral cristã. Mas isso Tolkien fez, eu repito, de maneira natural. Transbordava daquele escritor a sua catolicidade. E eu vou explicar depois o porquê que isso transbordava dele. E ele defendia que toda a literatura católica deve ser dessa forma. Ele defendia isso. Tem a imagem aqui de Bento XVI, nosso saudoso Papa Emérito Bento XVI, porque aqui é onde vai falar que a obra ela mistura esses elementos, né, de mitologia, de um pouco de doutrina, mitologia greco-romana. O Papa Bento XVI, em 2011, no parlamento da Alemanha, ele vai fazer um discurso muito famoso, que ele é fundamental para que nós entendamos a cultura ocidental a qual nós estamos aí, a nossa vida está alicerçada. Tudo aquilo que nós fazemos, que nós vivemos hoje, foi construído sob o alicerce da literatura e desses 3 pilares. Esses 3 pilares que o Bento XVI vai chamar de maneira assim muito sábia de as 3 cidades. Então ele vai chamar Roma, uma das cidades, e com isso o direito romano, toda a parte jurídica que nós hoje conhecemos do direito natural, né? Também estudado por tantos tomistas, de maneira especial John Finnis, grande neotomista, né? que se debruça sobre isso. O direito romano, a cidade de Roma, Atenas, com toda a sua mitologia riquíssima. Eu dava aula numa escola hoje, onde os alunos me perguntavam: professor, mas a mitologia, esse negócio de mito, daí não é mentira? Eu
Fala, não, a mitologia não é mentira. Eu falei, eu faço isso de maneira proposital. Os alunos, como assim não é mentira, professor? Tá doido? Quer dizer que existiam os deuses gregos? Os mitos? Não, eu falei, não, pera. Não é que é mentira, são verdades simbólicas. É diferente. São verdades simbólicas. E eu vou explicar daqui a pouco, através do Hobbit, essas verdades simbólicas. E esse grande autor, o Tolkien, ele fazia uso dessas verdades simbólicas através deste pilar que é Atenas, com a sua filosofia. Em Atenas nós teremos ali os 3 grandes filósofos perenes que fundamentam toda a nossa cultura também, que de alguma forma, mesmo vivendo antes da revelação do Verbo encarnado, eles tiveram algum contato profundo com a verdade, eles conseguiram, em alguma medida, contemplar a verdade, mesmo sem ter conhecido o Cristo. Isso é extraordinário, só Deus mesmo poderia ter nos presenteado com Sócrates, Aristóteles e Platão. E a história vai ser dividida ali em pré-socráticos e pós-socráticos, né? Então, Atenas com a sua filosofia e a sua mitologia, pois não? Tá travada a apresentação. Não tá passando? Não. Mas eu parei, não é para passar mesmo. Mas vocês estão me ouvindo? Mas tá na primeira folha. Tá na primeira, não tá no Bento XVI? Não. Opa, pera isso é importante. Tá aqui, né? Tá no Hobbit ainda? Tá, mas tá cortado no meio, assim. Sim. E agora, passou? Não. Ainda não? Bom, vamos voltar aqui. Aí, agora mudou. Espera aí que eu... Aqui vocês não tinham visto ainda, né? Não. Estão vendo aqui agora o logo? Ele tá, mas ele não tá aberto inteiro. Não está aberto inteiro? É só para você ou para todos está assim? Tá apresentando. Aqui o... Mostrando o PowerPoint, não como slide. Entendi. Bom, eu não sei o motivo disso, porque está aberto aqui para mim, está a apresentação, mas eu estou vendo aqui em tela cheia. Mas enfim, são poucos slides. Vocês conseguem ver aqui essa imagem? Do Aslan e do Gandalf? Conseguem? Não, tá passando, tá na sua foto ainda. Está na minha foto. Bom, vamos fazer o seguinte. Problemas Agora mudou. técnicos. Agora apareceu aqui, né? Isso. Eu acho que quando eu abro para mim aqui, para ficar tela cheia, para vocês não aparece. Mas enfim, são poucos slides, é só para gente ter aqui um pouco de atrativo visual também. Então, Bento XVI, continuando, ele vai falar das 3 cidades. Ele fala de Roma, com o direito romano, de Atenas, com a filosofia e mitologia, e vai falar de Jerusalém, com toda a tradição judaico-cristã. E ele vai dizer para nós que essas 3 cidades, elas são aquela passagem do Evangelho de São João, por exemplo, quando vai aparecer Pilatos pedindo para escrever. Vocês se lembram disso? Ele pede para escrever a placa Jesus Nazareno, Rei de Judeus. Se lembram dessa passagem? E essa placa que é colocada ali, ela é colocada em 3 idiomas. Grego, hebraico e grego, hebraico e em latim. As 3 línguas. E o Bento XVI, ele vai dizer que é como se fosse uma profecia de que a partir dessas 3 línguas, dessas 3 culturas, dessas 3 cidades, surgiria a nossa cultura ocidental. Surgiria aquilo que nós entendemos hoje como o Ocidente, toda a Europa, e nós, como um país colonizado por Portugal, um reino
católico, somos também herdeiros dessa tradição, dessa cultura, desses 3 pilares, dessas 3 cidades. Tá dando para acompanhar? Tá aí, gente? Tranquilo? Tá tranquilo? Deixa eu ver aqui alguém mais querendo entrar. O Eduardo, seja muito bem-vindo. Bom, deixa eu voltar aqui para vocês agora. Eduardo, bem-vindo, hein? Estou falando aqui para eles sobre toda essa importante tradição que nos fundamenta, que é a tradição judaico-cristã, mas também passando pelo direito romano e pela mitologia grega e a sua filosofia também. E Tolkien, ele bebeu dessa fonte, dessas 3 fontes. Ele era católico de berço, ele era um estudioso das mitologias, tanto que vai criar uma mitologia da Terra-média, seres. Ele vai fazer... Tem um livro dele, o que é uma obra-prima, uma obra maravilhosa, o Silmarillion, que é uma simbologia do Gênesis, onde ele vai criar ali, ele vai fazer toda a composição do mundo, como o mundo foi criado a partir da sua mitologia, mas bebendo diretamente dessas 3 cidades, dessas 3 fontes. E é muito nítido isso. As músicas que são entoadas, ele vai dizer que no início eram canções, e havia ali um ser angelical que era um grande cantor, olha que interessante, que era um grande compositor, que vai se revoltar contra essa grande harmonia, essa grande sinfonia da criação. E Lúcifer, nós sabemos que ele era um anjo de luz, e muitos teólogos defendem, né, na tradição da igreja, que ele também era músico. Então, ele vai trazer para nós esses elementos da tradição cristã, para que nós tenhamos, não de maneira alegórica, aqui eu quero fazer uma explicação interessante para vocês, desse autor aqui, que é o autor das Crônicas de Nárnia. Aqui, esse livro aqui, ó, vai aparecer espelhado para vocês. Todos conhecem, né? C.S. Lewis. O C.S. Lewis, olha que interessante, ele foi amigo íntimo do Tolkien. Ele vai insistir para o Tolkien publicar os livros. E o Tolkien, ele era aquele sujeito um pouco casmurro, um pouco sisudo. Talvez por isso o processo para que ele se torne um dia, quem sabe, um santo da igreja, esteja um pouco atravancado ali, porque ele, embora fosse um bom cristão, muito virtuoso, ele era um homem de um trato, muitas vezes, um pouco difícil. E ele não queria publicar. Eles tinham um clube que se reunia num café, uma espécie de pub, né? um bar ali, inglês, os Inkless, e eles se reuniam nesse pub, e ali eles liam os originais das suas obras, daquilo que eles queriam publicar, um lia para o outro. E quando ele leu ali o seu rascunho do Senhor dos Anéis, ele leu o Hobbit, o C.S. Lewis, ele ficou doido, ele era ateu, ele era agnóstico. Ele falou, nossa, isso é incrível, publica isso. E o Tolkien, não vou publicar. Ele era teimoso. Não, publica isso. Ele ficou insistindo para que o Tolkien publicasse. Enquanto ele não publicou, o C.S. Lewis não parou de insistir. E ele vai dizer depois nesse livro aqui, eu vou ler para vocês um trechinho. Esse livro é muito interessante, do C.S. Lewis. É chamado Como Cultivar uma Vida de Leitura. Eu recomendo, um livro pequeno, mas é um livro precioso. São alguns ensaios literários do C.S. Lewis. Ele vai dizer o seguinte, que é um grande autor também, o C.S. Lewis. Ele só não foi assim extraordinário porque não foi católico. Vai dizer o Tolkien, uma das grandes frustrações do Tolkien foi que o C.S. Lewis, ele morreu cristão, mas ele não se converteu ao catolicismo. Tanto que ele vai levar, o C.S. Lewis vai morrer antes do Tolkien, né? Tolkien leva o seu filho, que era padre, para tentar ali ouvir a última confissão, ouvir uma confissão, tentar, e não tem jeito, ele não se abriu ao catolicismo. Foi uma das grandes
dificuldades da amizade dos dois, mas uma amizade belíssima. Tem até um livro sobre a amizade dos dois. Ele vai dizer o seguinte a respeito do Hobbit, C.S. Lewis. As editoras afirmam que o Hobbit já era um sucesso. Embora muito diferente de Alice do País das Maravilhas, assemelha-se a este por ser o trabalho de um professor em sua recreação. Está falando do Tolkien. O Tolkien fez aquilo ali ao redor da lareira, conversando com os filhos. Fez ali brincando. Uma verdade mais importante é que ambos pertencem a uma classe muito pequena de livros, que não tem nada em comum, exceto que cada um nos revela a um mundo próprio, um mundo que já estava por aí antes de tropeçarmos nele, o qual, porém, uma vez encontrado pelo leitor certo, torna-se indispensável para ele. Então ele vai dizer que definir o mundo de O Hobbit é obviamente impossível, pois é novo. Não se pode antecipá-lo antes de ir até lá, assim como não se pode esquecê-lo depois de ter estado lá. Então, se você não teve contato com a obra, e a minha ideia aqui é que vocês tenham, então estou tentando instigar o máximo possível para que vocês saiam daqui e falem, eu preciso ler o Hobbit. E se vocês já leram, como a Lindsay falou que já leu várias vezes, você vai retomar essa leitura, vai voltar, vai revisitá-lo. Definir o mundo do Hobbit é obviamente impossível. Isso é maravilhoso. E olha que interessante. Os dois autores, tanto C.S. Lewis quanto Tolkien, eles são grandes escritores de fantasia. Grandes escritores de fantasia. A diferença entre os dois é que C.S. Lewis, ele fez, por exemplo, as Crônicas de Nárnia, que é o seu grande livro, ele fez de maneira alegórica. É que cabe essa definição. Eu tinha preparado isso em slides, mas não está aparecendo ali, então eu vou contar para vocês. Mas o Tolkien, quando ouviu ali a leitura dos originais das Crônicas de Nárnia, ele não gostou. O C.S. Lewis, ele amou e insistiu para que o Tolkien publicasse, aquela amizade sincera. O Tolkien não tinha respeito humano com ele. Ele ouviu a história das crônicas e falou, não gostei, desse jeito. Como não gostou? Eu não gostei porque tá muito óbvio, tá tudo muito óbvio. Esse negócio de alegoria. E qualquer pessoa um pouco mais atenta, consegue perceber, por exemplo, que o Aslan é quem na história? Fala para nós aí, Eduardo, quem que é o Aslan na história? Eu acho que é Jesus. Ele é Jesus. Ele é o leão da tribo de Judá. Jesus é o leão. Mas o Tolkien, ele não gostava dessa ideia. Ele falava assim, poxa, porque isso é alegoria. E alegoria é uma coisa, eu vou explicar para vocês entenderem a diferença de alegoria e simbolismo. Alegoria é algo quase óbvio. Mas, ao mesmo tempo que o Aslan, ele é o leão, e, por exemplo, o rei Peter, né, o rei Pedro, é quem? É São Pedro, é o primeiro papa na história. E assim muitas outras alegorias da história ficam muito evidentes. Ele ressuscita como Jesus ressuscita. Então você vai assistindo os filmes ou vai lendo as crônicas, é muito bem escrito, é uma grande literatura, mas é alegórica, é fácil de você perceber. E o Tolkien, ele dizia assim, não, está muito óbvio, Lewis. Quando você faz uma alegoria, você automaticamente percebe aquilo que o autor está dizendo ali. Mas ao mesmo tempo que o Aslan é o Cristo, ele jamais vai ser o Cristo. Porque o Cristo é incomparável. Nós podemos só de maneira simbólica nos aproximarmos dele. É a explicação que o Tolkien dá. Então, no Senhor dos Anéis, por exemplo, vão ter 3 personagens ali que são personagens crísticos. Eles não são o Cristo, mas eles são representações simbólicas do Cristo. Nós teremos ali, por exemplo, o sobrinho
do Bilbo, né, que é o personagem principal do Hobbit, que é o Frodo, que vai ser responsável por carregar um anel. Então ele vai ser aquele que vai carregar o peso do anel. Ele vai ser o Cristo sacerdote, aquele que carrega o peso, aquele que vai se morrendo aos poucos, aquele que vai se ofertando, aquele que vai fazendo uma oblação de si mesmo. Mas isso de maneira simbólica. Ele não é o Cristo. Tolkien deixava muito claro isso. E ele dizia nas cartas e entrevistas: eu não escrevi de maneira proposital. Ele era turrão. Eu não fiz isso de maneira proposital. Apenas ficou perceptível, porque estava dentro de mim. Então, o Frodo, ele vai ser o Cristo sacerdote, uma simbologia do Cristo sacerdote. Aragorn, que é o rei que volta, que precisa voltar, que precisa assumir o trono, que está sendo esperado pelo povo, que num dado momento da batalha, a batalha mais épica do Senhor dos Anéis, ele vai à Mansão dos Mortos para convocar o exército que já havia morrido, para ajudá-lo na batalha. Quem que desceu à Mansão dos Mortos? Jesus. Então, Aragorn, ele é também, de alguma forma, o Cristo Rei. Ele é a realeza de Cristo, de maneira simbólica. Ele vai ser, depois, coroado como rei, vai se casar com uma elfa para que seja estabelecido, seja elevado ali a pessoa humana seja elevada, porque e de alguma forma, de maneira misericordiosa, né? Porque os elfos, eles eram quase que anjos, eles eram seres elevados, mais elevados que os homens. Então ela vai se rebaixar de maneira humilde para se casar com ele, que era um simples homem mortal, ela que era imortal, e ele vai se elevar, fazendo uma reconciliação nesse casamento, que é o casamento de Cristo com a igreja. Mas de maneira simbólica ele fez isso. E por último nós teremos o Gandalf, que é o grande personagem também do Hobbit. Agora voltando a falar do Hobbit, que será ali de maneira simbólica o Cristo profeta. O tempo todo, o Gandalf, ele vai aparecer na história, ele vai aparecer, ele vai participar, mas ele vai aparecer e vai sumir da história, vai aparecer e vai sumir, como se fosse mesmo aquela presença de Deus que vem e nos fala, nos convoca, nos chama à missão e depois nos deixa sozinhos, quase que abandonados, para que nós possamos cumprir a missão. Ele faz isso o tempo todo com o Bilbo e com os anões. Bilbo, ele vai ser a nossa alma, a nossa busca, a nossa alma tíbia no começo da obra. Porque ele está ali numa toca confortável. Ele está ali numa toca fumando o seu cachimbo com os seus lenços, com as suas 3, 4 refeições por dia, os seus muitos cafés. Toda hora ele tomava um café, comia um bolo, fazia uma refeição. Ele está ali com 50 anos, quando ele é chamado a essa jornada. E há um autor chamado Joseph Campbell, um mitólogo, um autor, que ele vai trazer para nós a teoria da jornada do herói. E existe de maneira muito clara essa teoria na obra do Tolkien, porque essa teoria ela se baseia num chamado quase que profético por um mentor espiritual e intelectual, que no Hobbit será essa figura do Cristo profeta, ali no personagem Gandalf, que ele vai aparecer ali no condado, e o Bilbo bolseiro vai estar ali fumando o seu cachimbo na frente da sua toca, e ele vai começar um diálogo ali: você não está lembrado de mim, Bilbo? E o Bilbo vai se lembrar dele aos poucos, porque o Gandalf já havia aparecido por ali algumas vezes, quando ele era um pequeno hobbit. Ali ele está com 50 anos, mas os hobbits viviam muitos anos. Então ele era
ele era um adulto jovem, vamos dizer dessa forma, com 50 anos ele era jovem ainda. Mas ele está acomodado, a vida feita. A família dele deixou uma boa herança, ele é da família dos Tuck. E dentro dele existe uma briga interior. A família Tuck, né, esse lado da família, era um lado aventureiro, era um lado corajoso, um lado que não era acomodado, que gostava de sair para aventuras, mas ele procurava sempre abafar esse ímpeto dentro dele. Falou, não, isso não é para mim. E quando Gandalf diz, olha, estou procurando um gatuno para uma aventura, estou procurando uma pessoa como você. Falou, não sou eu não. Pode procurar em outras redondezas. É muito engraçado o personagem. Porque as aventuras, elas atrasam para o café e para as refeições. Aventuras não é comigo. Mas quando ele vai entrar para se ver livre ali do Gandalf, ele, de maneira educada, ele fala assim, olha, brincando, ele fala, olha, qualquer hora você passa aqui tomar um café, mas esse negócio de aventura não é comigo. E ele vai, e o Gandalf deixa uma marca ali na soleira, ali na porta da sua toca, deixa uma marca. E ele está ali vivendo a sua vida confortável, ufa, né, com aquele alívio, me vi livre desse chamado profético, me vi livre dessa voz que me incomodou interiormente, que queria com que eu me desalojasse, com que eu saísse da minha situação, me vi livre disso, posso continuar aqui a minha vidinha, no meu mundinho. Daqui a pouco toca a campainha e ele fala, não acredito. Ele lembra que ele tinha convidado Gandalf. E essa história vocês já conhecem, né? Não vou ficar aqui dando detalhes, mas começa a chegar um anão depois do outro, aquele atropelo, aquela bagunça e aquela aparente desordem na sua casa. Aquilo é interessante, aquilo acontece para que a vida do Bilbo pudesse ser desalojada, porque ele estava conformado, ele estava apegado com as suas coisas. Ele não queria que quebrassem os pratos, os talheres. Cuidado com a minha louça. Tira o pé daí. Ele tinha um zelo assim demasiado por coisas materiais. Ele era ainda muito materialista. E naquela briga interior ele resolve, ele se decide a assumir essa missão. E depois que ele assume a missão, nós teremos na figura do Bilbo um herói muito inusitado e desacreditado por seus companheiros. Em momento algum, ele é tido com credibilidade. Os anões não acreditam que ele possa ajudar de alguma forma, porque ele está sempre lembrando da sua casa, do conforto, e quando ele sai, eles já vão enfrentar um primeiro obstáculo, a primeira prova daquela companhia ali, aventuresca, serão os Trolls. E os Trolls, eles estão ali comendo à noite, eles eram seres ali grotescos, grandes, famintos, eles são representações simbólicas das nossas paixões baixas. Então eles estão sempre comendo, buscando comer tudo. Eles não produzem aquilo que eles comem. Eles vivem em cavernas escondidos, eles não podem estar expostos à luz do sol, porque eles se petrificam, né? Se eles ficarem expostos, eles viram pedra. Então eles são seres das trevas, são a nossa parte mais inferior. E o Bilbo, quando é preso ali por eles, como que o Bilbo consegue vencê-los, né? O Bilbo vai fazer, isso é chamado de, por Mortimer Adler, um grande estudioso da educação clássica, de a grande conversação. Porque Tolkien foi alguém que bebeu das três cidades, das três fontes que eu mencionei no início da aula. Da tradição judaica, cristã, era católico, ele bebeu da mitologia grega, nórdica, de todos os tipos de mitologias, e ele vai retomar ali a obra homérica, onde Odisseu ou Ulisses, né,
ele estará ali para ser devorado por um ciclope na caverna, também um ser grotesco, grande, né, de um olho só, um ciclope, né, de um olho só na testa, na obra da Odisseia de Homero. E quando ele pergunta, ele está para devorar Odisseu, e Odisseu ele é muito sábio, ele é muito inteligente. Ele faz o seguinte, está dizendo aqui para mim que nós temos mais 10 minutos, tá? Depois eu abro uma outra para a gente dar continuidade. Ficar atento aqui. E o Ciclope diz para ele, quem é você? Diga-me o seu nome antes para que eu possa devorá-lo sabendo qual é o seu nome. E o Ulisses, muito inteligente, ele diz assim, eu sou o ninguém. Pode me chamar de ninguém. E fala assim, ó, já que você vai me devorar, toma antes um vinho que eu tenho aqui. Eu tenho um vinho muito bom. E ele oferece um vinho, mas um vinho muito forte. Assim, um vinho poderosíssimo, assim, de derrubar mesmo. Para que você tenha aí mais prazer na sua refeição. Ele oferece, ele consegue ludibriar aquele ciclope que fica embriagado. E quando ele se encontra embriagado ali, Ulisses ele vai dormir, né, dá um sono muito forte, o vinho é muito poderoso, e ele pega ali uma estaca e fura o olho do ciclope. Ele consegue fugir com seus companheiros de aventura. E quando eles já estão na sua embarcação para sair daquela ilha, o ciclope começa desesperado, cego, né, as apalpadelas tentando encontrar quem o cegou. E ele começa a dizer para os outros ciclopes, ninguém me cegou, ninguém me feriu, ninguém me enganou. Olha que sacada. E acontece a mesma coisa ali naquela cena. Isso é tradição, é diálogo, é conversação de uma tradição com a outra. Só os grandes escritores conseguem fazer isso. E o Tolkien ele faz a mesma coisa, ele começa ali, aqueles trolls começam a perguntar para Bilbo o seu nome, e Bilbo fala que ele é um gatuno. Mas quando ele vai falar, ele está com tanto medo, né, tá assim, de pendurado assim, pelos pés, ele fala, eu sou um gato, e para por ali, depois ele fala que vai falar que é um hobbit, e fala um gathobbit, alguma coisa assim. E acaba que aquelas três figuras que representam as paixões baixas ali, eles conseguem prender todos os anões, estão prontos a devorar, estão discutindo a maneira com que eles vão devorar, vão matar os anões, e surge ali a figura do Cristo profeta, sempre de maneira providencial. Então, na obra do Senhor dos Anéis, toda a obra do Tolkien e na obra aqui do Hobbit, o personagem principal não é o Bilbo Bolseiro. O personagem principal é a providência divina. Sempre aparece nos momentos em que eles se encontram diante do impossível. Eles não têm como se safar de um perigo de morte, e aparece alguma situação ali, o Bilbo está ali tentando dialogar, conversando ali com os trolls, para que o tempo passe o mais rápido possível. E quando o dia está amanhecendo, Gandalf quebra uma pedra, e a pedra faz com que o sol, com que uma réstia de sol invada aquela escuridão em que eles estão ali, e ilumine aqueles trolls, e aqueles trolls se transformam em pedra. É aquilo que a palavra de Deus faz conosco. Jesus vai dizer isso, quem caminha comigo não anda nas trevas, e que a sua palavra é luz que ilumina os nossos passos. Então, de maneira simbólica, o autor está dizendo ali que a luz ela vem para iluminar e para expulsar essas paixões baixas, esses instintos animalescos que querem nos devorar, e que durante essa quaresma são arrefecidos, são acalmados pelo jejum, pela esmola e pela caridade. E hoje, de maneira especial, estamos numa sexta-feira. Então, todas as vezes que nós fazemos jejum, que nós mortificamos os nossos sentidos, as nossas paixões,
interiores, e esses sentidos, eles sempre nos arrastam para coisas assim, vergonhosas, coisas animalescas. Mas a luz de Cristo, ela vem nos iluminar e trazer novamente a esperança, e nos roubar, e nos tirar, e nos arrebatar das mãos, né, desse mal que quer nos devorar. Então é bonito essa simbologia. Deixa eu ver, alguém escreveu alguma coisa aqui. Professor Elton, a apresentação está estática, o Leandro havia escrito. Ah, tá. O compartilhamento do arquivo no Meet foi iniciado antes de iniciar. Bom, mas eram poucos slides, viu, Leandro? Então a gente está aqui dando conta. Então vocês conseguiram entender essa diferença entre simbologia tolkiana, né? O que o Tolkien entendia como simbolismo, e ali a alegoria do C.S. Lewis. Isso é muito importante. E ele vai trazer uma outra teoria que é muito importante, que é a da subcriação. Ele vai dizer que nós somos seres criados por Deus, e a partir dessa criação divina, nós somos capazes de subcriarmos. Então, todas as vezes que nós fazemos de maneira artística, por exemplo, algo como criar uma história, compor uma música, seja qual for a expressão artística, como pais de filhos, né, que o Senhor nos confiou, almas que o Senhor nos confiou, nós somos também co-criadores. Então ele está dizendo que a sua obra é uma subcriação da grande obra, que é essa cosmovisão, né? Ele vai trazer, os grandes autores trazem para nós essa cosmovisão, essa visão do mundo a partir da ótica de Deus. Então, todas as vezes que nós nos deparamos com autores, eu estou dizendo aqui de maneira especial de um autor católico, mas mesmo os autores pagãos como Homero, a Ilíada, a Odisseia ou a Eneida do Romano Virgílio, são obras que vão trazer para nós essa cosmovisão de que o homem tem um fim último, de que o homem é destinado a um fim de transcendência. Eles não sabiam que era Deus, esse fim último. Eles não sabiam, mas eles, as apalpadelas, como vai dizer o apóstolo Paulo ali, um dia nós veremos face a face, mas eles viam através de uma imagem turva. Eles não tinham a revelação divina que nós temos. Nós, hoje, homens pós-modernos, vai cair a apresentação em 3 minutos, daí eu já abro outra, tá, gente? Beleza, Eduardo? Já abro outra aqui. E daí a importância da literatura para nós. Se nós temos tido dificuldades para lermos, para educarmos o nosso imaginário, vamos colocar como propósito para essa quaresma, ler o Hobbit. Além de ser que já leu tantas vezes, lê de novo, mas lê com essa ótica, lê com essa perspectiva de cosmovisão diferente que estou tentando apresentar aqui para vocês, tá? Então vai fechar aqui, daí eu já abro outra, tá bom, gente? Já continuamos. Até daqui a pouquinho. Voltem para a sala lá, por favor.